E aí, galera do sexto ano, estamos aqui então para mais uma videoaula, dando continuidade ao nosso assunto Mesopotâmia. Hoje nós vamos ver mais uma civilização mesopotâmica. Nas videoaulas passadas já vimos então os sumérios, acadianos, amoritas e os assírios. Na videoaula de hoje a gente vai então dar continuidade vendo um dos importantes povos que também ocuparam a rica região mesopotâmica, os caldeus. E aí você observa que os caldeus eles tiveram a mesma ou tinham a mesma origem étnica dos amoritas, ou seja, eles também eram um povo semita, proveniente de Sem, o primogênito de Noé. E aí, esse povo, os caldeus, eles viviam na parte oriental do rio Eufrates. E ali eles viviam e avistavam lá no norte da Mesopotâmia o Império Assírio cada vez maior, conquistando cada vez mais terras. Só que, como nós já estudamos, os assírios eles tiveram o seu fim, o seu império entrou em declínio em 612 a.C. e vão subitamente serem dominados pelos caldeus. Como? Ou seja, uma pesquisa feita disse que os assírios, como também já estudamos, eles eram bons guerreiros. Eles guerreavam muito, eles conquistavam muitas terras e, consequentemente, com essas conquistas, com essas batalhas, cometiam aos opositores bastante crueldade e violência. Só que uma coisa, eles não eram bons administradores. E aí é onde vai estar o maior problema para o Império Assírio não ter durado mais, pois eles eram ótimos, exímios conquistadores de terras, mas na hora de administrar não eram tão bons. E percebendo essa falta de administração, essa incompetência para administrar dos assírios, os povos dominados, eles das mais diversas regiões, eles então vão estourar revoltas, vão se manifestar contra os assírios. Observando isso, os caldeus, sob liderança do rei deles, dos caldeus, Nabopossalar, ele então vai liderar os caldeus e, consequentemente, vai conseguir dominar as terras antes pertencentes aos assírios. Ok, pessoal? E aí ele vai fazer da Babilônia a capital de todo esse território dominado. Percebam que os amoritas, lá há um tempo atrás, já tinham feito da Babilônia a capital da Mesopotâmia, construindo o primeiro Império Babilônico. Agora os caldeus, após dominar as terras antes pertencentes aos assírios, refazem da Babilônia novamente sua capital, a capital da Mesopotâmia. Portanto, os caldeus foram os responsáveis pela construção do segundo Império Babilônico, a partir do governo de Nabopossalar. Só que ele governou pouco tempo, apenas 7 anos, vindo a falecer, e aí acabou assumindo o comando do Império Babilônico, o segundo Império Babilônico, ou o Império Neobabilônico, o seu filho Nabucodonosor. Esse é o principal governante dos caldeus do segundo Império Babilônico ou do Império Neobabilônico, o famoso Nabucodonosor, que vocês podem observar uma representação aí na imagem de uma antiga novela da Rede Record. E aí ele vai expandir mais ainda as terras do Império Neobabilônico, chegando a conquistar a Palestina, chegando a conquistar o reino dos hebreus. E por os hebreus serem monoteístas, judeus, contrariando os cultos dos babilônicos, que eram politeístas, eles destroem o famoso Templo de Salomão, pegam os hebreus e trazem para a Babilônia para serem escravos dos babilônicos. E assim, esse episódio ficou conhecido como o famoso cativeiro da Babilônia. É um episódio bíblico, ou seja, foi o episódio então em que os babilônicos, liderados por Nabucodonosor, avançam suas terras, suas conquistas à Palestina, dominam o reino hebraico, destroem o Templo de Salomão e trazem os hebreus como escravos para Babilônia. Já na Babilônia, capital desse grandiosíssimo império, o Nabucodonosor ele empreendeu a construção de grandes obras.
Obras estas que ficaram marcadas para a história. Ele construiu o famoso templo, né? Um templo voltado para a principal divindade dos neobabilônicos, que era o deus Marduk. Esse templo ficou conhecido como a Torre de Babel. Para construir esse enorme templo, maior do que o Templo de Salomão à época, a mão de obra escrava utilizada principalmente dos hebreus, tá certo? Então a Torre de Babel foi um grande templo mandado ser construído por Nabucodonosor em homenagem à sua principal divindade, Marduk. Mas ele também construiu uma das maiores e mais belas, tá certo, construções do mundo antigo. Ficou conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Pesquisem as 7 maravilhas do mundo antigo. Uma delas foram os jardins suspensos da Babilônia. Ou seja, Nabucodonosor se casou com a rainha Amitis. E aí ela veio de uma região fértil, verde. E aí, para lembrar dessa natureza da sua antiga cidade, em homenagem a essa cidade, em homenagem à sua esposa Amitis, então Nabucodonosor mandou construir os jardins suspensos para sua esposa avistar e lembrar da natureza da sua antiga cidade. Eu tenho aqui algumas imagens que vocês podem então simbolizar como era a cidade da Babilônia e a Torre de Babel, ou seja, o maior templo da Babilônia voltado para o deus Marduk. Aqui você pode ver uma representação, uma simbolização dos jardins suspensos da Babilônia, como eu falei, mandado construir por Nabucodonosor em homenagem à sua esposa, a rainha Amitis. E aí é uma coisa até curiosa, que até hoje pesquisadores não sabem como essa água lá da parte baixa chegava para irrigar as plantas lá de cima. Não era levado por pessoas em baldinhos, não. Tinha um processo aí. Até hoje há pesquisas para tentar encontrar uma resposta para essa incógnita, né? Para esse mistério, tá certo? Aqui temos as ruínas dos jardins suspensos da Babilônia, ou seja, até hoje, lá no atual território do Iraque, tem as ruínas disso que foi uma das maiores belezas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. Aqui, pessoal, é uma das principais entradas da Babilônia. Como a gente falou bem lá no início do assunto, as cidades mesopotâmicas elas vão ser constantemente, geralmente, muradas para impedir ataques estrangeiros. E aí, a cidade da Babilônia, então, tinha um enorme muro e na entrada principal tinha esse portão, o portão de Ista, todo revestido, como vocês podem ver aí, ó, em azulejo azul, tá certo? Ou em mármore, né? Em mármore azul e muito bonito, perfeito. Aqui eu quis trazer para vocês uma simbolização da cidade da Babilônia à época de Nabucodonosor. Vocês veem ali um dos maiores templos representando aí a Torre de Babel, já de uma outra forma. Aqui vocês podem ver, ó, nessa parte inferior aqui, ó, vocês podem ver o portão de Ista, a principal entrada para a cidade da Babilônia. Vocês podem perceber, ó, que era toda murada, tá certo, pessoal? E aí, no livro de vocês, vem representando muito bem como era a sociedade mesopotâmica. Independente de serem sumerianos, acadianos, amoritas, assírios, caldeus, geralmente a sociedade dessas civilizações que viveram na Mesopotâmia era organizada dessa forma. No topo, o rei ou o imperador, logo abaixo dele vinham os sacerdotes responsáveis por os vários rituais religiosos nos templos, e depois vinham os nobres, que eram ricos detentores de terras, auxiliavam o rei a governar, militares responsáveis pelo comando do exército, como também por defender os impérios que existiram na Mesopotâmia. Na terceira camada, os comerciantes, os escribas, assim como no Egito, esses também tinham o conhecimento da escrita, da leitura, de cálculos, e os artesãos, habilidosos em trabalhos manuais. E na grande base, como sempre, a maioria da população composta por camponeses e escravos. Os escravos também, como lá no Egito, eram os derrotados de guerra, aqueles povos que eram dominados
como os hebreus, por exemplo, pelos neobabilônicos, eram transformados em escravos. Pessoal, o último tópico é falando aí sobre a economia de modo geral na Mesopotâmia. Ou seja, os assírios, como também falamos, eles não vão ter uma economia, podemos dizer assim, prática. A sua economia ela vai ser baseada na conquista de terras, ou seja, eles vão viver basicamente de guerra e do espólio de guerra, ou seja, das riquezas dos povos dominados. Por isso que os assírios viviam em constantes guerras, porque para sobreviver eles viviam dessas riquezas que os povos dominados produziam ou tinham. Já os demais, sumerianos, acadianos, amoritas, neobabilônicos ou caldeus, eles vão ter uma economia comercial, baseado na agropecuária e no artesanato, ok? Do ponto de vista agrícola, que é uma das principais atividades dos mesopotâmicos, graças à exploração das águas do rio Tigre e Eufrates, eles produziam principalmente trigo, centeio, cevada, legumes, frutas e do ponto de vista da pecuária, eles criavam ovelhas, porcos para se alimentarem, bois para também se alimentarem, como também serviam os bois para tração, ou seja, mover moendas, mover arados para praticar agricultura, os jumentos que eram utilizados como meio de transporte de pessoas e de cargas, os carneiros que serviam para retirar a lã para a produção de tecido, como também os carneiros serviam como alimento. Eram hábeis artesãos, trabalhavam como tecelãos, ou seja, produzindo tecidos, carpinteiros, ferreiros, joalheiros, entre outros. Tá certo, pessoal? E aí, não tem no livro de vocês, mas a título de curiosidade, já tínhamos falado, mas de modo geral, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, sendo que em cada cidade, como nós falamos anteriormente, tinha a sua divindade principal, protetora, né? Eles também vão ter uma mitologia riquíssima, como a famosa, o conto de Gilgamesh, tá certo? E aqui eu trouxe alguns dos principais deuses mesopotâmicos. Anum, que era o deus protetor da cidade de Uruk, que foi fundada pelos sumerianos. Enil, ou seja, o deus protetor, né, da cidade de Nippur. Assur, ou seja, senhor da guerra, cultuado pelos assírios, como a gente viu, era por esse deus que os assírios faziam guerras, conquistavam terras, né? Ishtar, a deusa do amor, protetora da cidade de Uruk também. Enki, deus, né, das águas doces. E o Marduk, filho de Enki, que era o principal deus dos povos babilônicos, no caso, o principal deus dos neobabilônicos, dos caldeus. Aqui tem uma representação da sua imagem. E aí, para finalizarmos, eu vou passar então um vídeo para vocês. Aquela parte 2 que eu estava então último falando. Episódio de Grandes Civilizações. Um grupo de nômades chegou à Mesopotâmia por volta do ano 6000 a.C. e lá eles aprenderam a plantar sementes e a colher alimentos. Desde que deixou de ser necessário sair em busca de alimento, esses grupos se estabeleceram em casas e formaram os primeiros povoados da história. Mas o que vamos comer, mamãe? Vamos plantar a nossa comida, filha. O mais importante desses povos foram os sumérios. Os sumérios também inventaram a primeira forma de escrita. Por isso, hoje, são considerados a civilização mais antiga do mundo. Grandes civilizações. Mesopotâmia, segunda parte. Palavras são levadas pelo vento. Mas se você escrevesse essas palavras, então elas teriam alguma permanência. Escrever é uma maneira de colocar os pensamentos e ideias de forma concreta. Quando você escreve alguma coisa, isso fica para alguém ler. É a escrita dos povos antigos que dá a melhor imagem aos historiadores sobre os pensamentos e ideias desses povos que viveram há muito tempo.
O conceito desenvolvido de escrita serviu para registrar os modos de vida e expressar ideias e pensamentos. Os mesopotâmicos antigos não tinham papel para escrever, então usavam certos minerais misturados com água para fazer argila, que colocavam em moldes. Enquanto a argila estava mole, era possível escrever sobre ela. Em seguida, era cozida em fornos e ficava dura, tornando permanente o que estava escrito. As marcas sobre esses tabletes de argila eram feitas com cunhas, cuneus em latim, ou pregos. Por isso, esse tipo de escrita foi chamada de cuneiforme. No ano 1792 a.C., um rei chamado Hammurabi uniu o reino da Babilônia e decidiu que as leis tinham que ser não apenas escritas, mas gravadas em pedra. Ele pensou que se as leis estivessem acessíveis para todo mundo ler, as pessoas seriam mais capazes de compreendê-las e de determinar se alguém era culpado ou inocente. Uma enorme pedra de basalto foi gravada com 282 leis. Essas leis deveriam ser seguidas por todos no reino. Esse foi o primeiro código de leis da história. O princípio básico do código de Hammurabi foi uma tentativa de fazer tudo com justiça. Se uma pessoa prejudicasse alguém, ela seria punida com o mesmo crime que cometeu. Em outras palavras, olho por olho, dente por dente. Babilônia, cidade eterna. Além do tamanho, a Babilônia ultrapassa em esplendor qualquer cidade do mundo conhecida até hoje. Isso foi o que o grande viajante Heródoto de Halicarnasso disse em 450 a.C., quando chegou à Babilônia. Heródoto foi um grego que viveu no século V a.C. e é considerado o primeiro historiador do mundo. A antiga cidade de Babilônia foi o lar de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Vários jardins foram construídos nas paredes, de forma que pareciam estar flutuando no ar quando vistos de longe. Essa maravilha foi chamada de os Jardins Suspensos da Babilônia. A lenda diz que os maravilhosos jardins adornados com plantas exóticas foram construídos pelo grande rei Nabucodonosor II. Sim, eu fiz isso em homenagem à minha esposa, que queria lembranças das flores de sua infância. Nabucodonosor II viveu há cerca de 600 anos antes de Cristo e herdou o grande reino da Babilônia de seu pai, que havia derrubado os assírios e conseguido a independência da Babilônia. Nabucodonosor II também conquistou a Judéia e Jerusalém. Por isso é que ele era retratado como um homem muito cruel na Bíblia. Mas foi graças ao reinado de Nabucodonosor que a Babilônia se tornou uma cidade linda e maravilhosa, conhecida como a Pérola da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, os deuses eram adorados em templos chamados zigurates. Havia um enorme zigurate na Babilônia, e dizem que ele tinha uma torre de 90 metros de altura que parecia subir aos céus. Astronomia. Como praticamente todas as pessoas ao longo da história, os babilônios observavam o céu à noite. Os babilônios acreditavam que a Terra era um disco fixo e que o céu era como uma esfera que circulava em torno dela uma vez por dia. Por isso as estrelas permaneciam no mesmo lugar noite após noite. Foi assim que eles também notaram que havia corpos celestes que se moviam por conta própria em diferentes direções. Os babilônios consideravam que estes corpos celestes tinham poderes mágicos e sobrenaturais. Os padres dedicaram suas noites a estudá-los e deram a eles nomes que hoje conhecemos: Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Hoje sabemos que esses corpos celestes em movimento são os planetas, e cada um se move independente das estrelas, pois giram em torno do Sol. Os babilônios acreditavam que esses 5 planetas eram deuses poderosos, e que esses deuses controlavam o destino da humanidade. Os sacerdotes começaram a usar o movimento desses corpos para interpretar sorte ou azar. Usar esses movimentos para interpretar o mundo foi a forma como os babilônios inventaram o que hoje chamamos de astrologia. Alguma vez você já se perguntou por que há 7 dias na semana? Bom, foram os babilônios que organizaram a semana em 7 dias nomeados, em muitas línguas, como esses 5 planetas, o Sol e a Lua. Em várias línguas até hoje, existe essa relação com os corpos celestes. Em inglês, segunda-feira, Monday, dia da Lua, sábado e domingo, Saturday, dia de Saturno, e Sunday, dia do Sol. A Epopeia de Gilgamesh. A mais antiga história escrita que conhecemos vem dessa época.
Trata-se de um lendário herói chamado Gilgamesh. Filho de uma deusa e de um semideus, Gilgamesh foi um rei muito valente, bonito e que também achava que era invencível. Os deuses pensaram que esse rei era um pouco vaidoso e decidiram ensinar-lhe uma lição. Por isso criaram Enkidu, um poderoso rival. Gilgamesh e Enkidu disputavam batalhas épicas, mas como nenhum conseguia vencer, decidiram que se fossem amigos teriam muito menos trabalho do que se lutassem. Esse foi o começo de uma grande amizade. Mas havia um desafio maior para Gilgamesh. Ele tinha uma grande admiradora chamada Ishtar, a deusa do amor. Mas ele resolveu ignorá-la. Os deuses não gostaram de ser ignorados, e por isso decidiram puni-lo, matando Enkidu. Louco com o pesar pela morte de seu amigo, Gilgamesh decidiu tentar ser imortal. Sua busca o levou a um mar perigoso, em que a planta da eterna juventude podia ser encontrada. Mas uma serpente tirou a planta mágica do alcance do rei, e por isso ele perdeu para sempre a esperança de ser imortal. Assim termina a primeira história, e assim termina a nossa história da primeira civilização, que remonta 9.000 anos até as planícies férteis da Mesopotâmia e ao início da história da civilização. Vamos usar nossa bússola do tempo para descobrir mais sobre as pirâmides. Se olharmos para os antigos templos da Mesopotâmia, podemos ver que eles têm uma forma que é muito familiar a nós. Uma pirâmide. Mas não foram os egípcios que construíram as pirâmides? Sim, as pirâmides mais famosas são no Egito. Mas muitas outras civilizações construíram templos com essa forma. Na verdade, muitas civilizações que não tinham absolutamente nenhum contato umas com as outras, em vários cantos do mundo e em diferentes momentos, construíam todos os seus templos em forma de pirâmides. Nós já vimos os zigurates da antiga Mesopotâmia. Esses templos foram construídos há cerca de 5.000 anos. No mesmo momento em que as grandes pirâmides estavam sendo construídas no Egito, os mesopotâmicos também foram construindo seus magníficos templos zigurates. Cerca de 2.600 anos depois, do outro lado do globo, uma civilização que nunca tinha estado em contato com o Egito ou com a Mesopotâmia estava construindo os próprios templos em forma de pirâmide. A civilização Maia. Assim como os zigurates da Mesopotâmia, os templos maias eram utilizados pelos sacerdotes para honrar seus deuses em cerimônias religiosas. E na América Central, por volta do ano 150 d.C., os membros de uma civilização chamada Teotihuacan iniciaram a construção da impressionante Pirâmide do Sol. Eles não usavam blocos de pedra como os egípcios, mas montes de terra cobertos de pedaços de lava petrificada. 50 anos mais tarde, os Teotihuacan completaram uma pirâmide medindo quase 64 metros de altura e com 365 degraus, um para cada dia do ano. 1.200 anos mais tarde, os astecas continuaram essa tradição na Mesoamérica. Na lendária cidade de Tenochtitlan, foram construídos 25 templos que imitavam as montanhas para chegar ao céu. Essas pirâmides provocavam medo e respeito, e às vezes cerimônias envolvendo sacrifícios humanos eram realizadas em altares de pedra no topo dessas pirâmides. Então, pessoal, a gente encerra aí o capítulo 6, Mesopotâmia, mas antes vamos fazer aquilo que a gente mais gosta, né? Respondam, então, os exercícios aí das páginas 132 e 133. Respondam aí na 132 as questões 1, 2 e 3 e na página 133 respondam as questões 4 e 5. Na nossa próxima videoaula, a gente então corrige esses exercícios. Valeu, pessoal, bons estudos!